Olá, sejam todos bem-vindos aqui neste canal Momentos de Reflexão. Eu estou aqui para refletir com vocês um assunto tão importante que aborde a nossa saúde e que nós, através desse vídeo aqui, nós vamos aprender um pouquinho sobre o poder do pensamento. O poder do pensamento é tão importante porque você sabia que nós podemos controlar os nossos pensamentos? E dependendo dos nossos pensamentos, eles podem trazer enfermidades tanto para a nossa saúde física, mental e espiritual? Mas antes de abordar aqui o assunto, eu gostaria que vocês compartilhassem esse vídeo, que vocês dessem um like, que vocês também se inscrevessem nesse canal, para que assim eu possa estar aqui junto com vocês sempre. É um assunto que nós temos que estar falando, e eu, como aprendizagem, que eu estou aprendendo também, gostaria de estar passando aqui para vocês através deste canal. Que vocês sejam todos bem-vindos mais uma vez e que esse assunto possa trazer grandes aprendizagem para nós, tá bom? Aqui vamos meditar um pouco em Provérbios 14, 22, que diz o seguinte: não é certo que se perdem os que só pensam no mal, mas os que planejam o bem encontram amor e fidelidade. Esse provérbio aqui que Salomão escreveu, vamos meditar um pouquinho. Ele fala tanto do nosso pensamento mal, do pessimismo, como do otimismo. Então, se nós for pessoas que só pensam no mal, certamente nós vamos ter percas, é o que fala aqui. Mas se nós formos pessoas que planejam o bem, encontraram amor e fidelidade. Como encontrar amor, fidelidade e felicidade no mundo que nós estamos vivendo hoje, né? Todos nós temos uma história lá do passado, então estamos vivendo aqui, e todos os momentos que a gente vive circunstâncias circunstâncias que nos fazem a pensar. Então vamos refletir um pouquinho. O poder do pensamento está em nós. Nós podemos corrigi-los, nós podemos aceitá-los ou rejeitá-los. Então, se nós formos pessoas otimistas, nós vamos pensar sempre no bem. Então, aí entra a nossa conduta. Se nós for uma pessoa do bem, nós vamos ter uma conduta boa, e aí nós vamos ter pensamentos positivos, mesmo entre as tragédias e os acontecimentos que está acontecendo e já aconteceu na nossa vida. Nós, aqui pelo que eu estudei aqui, nós temos que focar nos pensamentos bons. Não fugir da realidade, que muitas vezes nós já vivemos momentos tristes e difíceis, mas que esses momentos não venham trazer os nossos pensamentos, para que assim as emoções que nós sentimos possamos ser emoções boas, que é através das emoções que nós vamos que é aí que mexe com a nossa saúde. Se nós tivermos emoções boas, assim nós vamos ter uma saúde boa. Então, vamos pensar um pouquinho, o pensamento pode causar o quê? Desde a reconciliação, a restauração, o amor, a paz, a confiança, a alegria, um sorriso sincero, bem-estar geral, disposição para trabalhar. Então, esses aqui são o pensamento pode causar tudo isso. E pode causar também até a agressão, o furto, o ódio, a ansiedade, a tristeza, dor de cabeça, palpitações e dor nas costas. Então, esses aqui são os sentimentos que o pensamento pode causar, né? Então, e a origem da influência do pensamento? Depende do quê? Das circunstâncias, da personalidade, passado, conduta, estado de ânimo, reações físicas. Como nós podemos lidar com essa circunstância? Porque nós convivemos com pessoas, nós convivemos todos os dias com situações difíceis, e nós, como
nós podemos administrar esses bons pensamentos. Então, se nós pensarmos mais nos bons pensamentos, nós vamos ser pessoas otimistas. E sendo otimistas, nós vamos ter uma conduta boa que só vai fazer com que a gente pense no bem. E se nós pensamos no bem, nós vamos fazer o bem para o próximo, a gente vai amar as pessoas, independente de quem seja elas, nós vamos ter bons sentimentos e isso aí vai beneficiar a nossa saúde, tanto mental como espiritual. Mas aí vocês podem falar assim, nossa, mas como nós podemos ter amor e fidelidade, felicidade num mundo tão difícil que nós vivemos todos os dias? Aí entra a circunstância que todos nós vivemos, às vezes a perca de um familiar, uma catástrofe que acontecem, ou diante de um diagnóstico de câncer. Então são momentos difíceis, né, que nos traz o quê? Nos traz sentimentos de tristeza, nos abala emocionalmente, a gente fica sem condições nenhuma de ser pessimista nesse momento. Mas aí entra o agir, que nós possamos pensar que aquele momento vai passar, né? Aquela dor, aquela tristeza, só o tempo vai fazer com que seja curada aquele momento que a gente vive. Então, quando nós pensamos assim, nós somos pessoas otimistas, nós vamos deixar que o tempo encarregue, né, de trazer o alívio para aquele problema, trazer a cura para o nosso câncer, ou depende da situação que a gente está vivendo em momentos de tragédias, né? E também aí entra também a nossa fé em Deus, a nossa confiança em Deus. Nós temos que ter confiança em Deus, saber que Ele está cuidando, que nós não estamos sozinhos, que Ele vai nos ajudar, que Ele está controlando todas as coisas e também ter pessoas que nos amam realmente por perto, pessoas da nossa família. Então, nesses momentos trágicos, a gente tem que ter essa confiança em Deus e deixar, né, aquela situação ali, entender que com o tempo ela vai passar. E também importante a gente se relacionar bem com as pessoas, né? Quando a gente se relaciona bem com as pessoas, isso nos traz bem-estar. Por mais que às vezes acontecem algumas circunstâncias que nós somos atingidos emocionalmente, mas aí nós temos também que pensar que tá sempre buscando fazer a nossa parte, né? Buscando fazer a nossa parte, amar a pessoa independente de quem ela seja, e mesmo que seja difícil, mas nós, pelo poder de Deus, nós temos essa capacidade de amar as pessoas independente de quem elas sejam, e independente do que aconteçam, né, nos relacionamentos, por mais difícil que seja. Então nós temos que focar aqui nessas emoções positivas que nos traz benefícios. As emoções positivas nos traz compreensão, generosidade, aceitação, confiança, alegria, paciência, tranquilidade. E as negativas, quais são? As emoções são repulsa, inveja, agressividade, medo, tristeza, frustração, ansiedade. Então, quando nós vivemos aqui essas negativas, toda essa lista aqui, elas trazem prejuízo para a nossa vida, né? Para a nossa saúde. E aí a gente vai ter momentos de ansiedade e de problemas de saúde sérias. Então, o que nós temos que fazer é sempre deixar os pensamentos bons afluir, porque os pensamentos também dependem da nossa conduta. A nossa conduta, ela nos leva a ser pessoas boas, né? Se eu sou uma pessoa boa, nós somos uma pessoa boa e que pensa no bem, não tem como nós colher o mal, né? Nós vamos ser o quê? Colher o bem, e isso influi na nossa vida, tanto física como espiritual e também emocional. Então, mas como a gente vai buscar esses benefícios físicos de uma mente positiva? Então, aqui entra, nós temos que ser pessoas otimistas,
Se nós formos pessoas otimistas, nós não vamos ver o lado ruim das coisas, mesmo que elas existem, nós vamos focar nas coisas boas, nos pensamentos bons, e aí vai nos afluir as emoções boas que nos levam a fazer coisas boas, tanto para as pessoas, para nós. E também tem uma parte muito importante que nós temos que buscar relacionamentos com as pessoas positivas, que são otimistas, que isso também nos ajuda bastante, né? Quando as pessoas são otimistas, elas pensam igual a nós, e aí isso aí nos beneficia também a nossa saúde, tanto física como espiritual, mental e assim por diante. Então, pensando um pouquinho aqui sobre esse assunto, quando a gente somos pessimistas, a nossa saúde, sabia que o sistema imunológico, ele é afetado, porque a nossa saliva, ela contém uma química, né? Que ela beneficia e protege das infecções. Então, se nós ficarmos pessoas tristes, angustiadas, aí nós não vamos ter esses benefícios, né? Da nossa saliva. Quando a gente encaramos uma doença séria, o câncer, a gente encara com otimismo, a gente se recupera mais rápido, a gente volta às nossas atividades mais rápido e assim por diante. Então tem uma lista de coisas que fala aqui que se nós formos otimistas, nós vamos ser pessoas melhores. Não importa a idade, até na idade lá na frente, a pessoa, se tiver bons pensamentos, pensar sempre no bem, buscando fazer o bem, ela vai evitar ter várias doenças. Então, o que eu trouxe aqui para vocês foi um pouquinho de reflexão sobre esse assunto. Eu espero que vocês gostem, que vocês estejam aqui nesse momento comigo, acompanhando, me apoiando, e que Deus abençoe vocês, e que a nossa oração possa ser a cada dia, se ainda nós não conseguimos controlar os nossos pensamentos, que nossa oração possa ser a cada dia buscar a Deus para que Ele nos ajude a ser pessoas otimistas, pessoas que têm pensamentos bons, para que assim nós possamos ser beneficiados com a saúde que Ele nos dá a cada dia. Que Deus abençoe você, abençoe a sua casa, a sua família. E eu vou parar por aqui. No próximo vídeo eu vou falar sobre a parte 2, porque hoje eu falei a parte 1, tá bom? Então, até mais.